Alô, alô. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 11ª Audiência Pública de Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, conforme edital publicado, para debatermos o tema Criação da Polícia Legislativa. Essa audiência faz-se necessário diante da proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins, através do projeto de resolução número 816 de 2018, que altera a resolução número 810 de 97, regimento interno, né, da ALERJ, nos artigos, mais precisamente no artigo 238, parágrafos 1º e 2º, que trata do porte de arma, plenária, essas coisas todas. E aí nós fizemos uma correlação agora com essa audiência pública sobre porte de arma, porque faz necessário, porque não adianta criar uma polícia legislativa que não tenha algum tipo de poder de polícia, né? Gostaria de registrar a presença dos seguintes convidados: Zaqueu Teixeira, doutor Zaqueu Teixeira, representando a Subdiretoria Geral de Segurança da ALERJ, senhor Hermógenes Barbosa, vulgo grego, meu amigo também, Subdiretoria Geral de Segurança da ALERJ, senhor Nelson Moreno, servidor da ALERJ, policial legislativo, vice-presidente da Unipol BR, senhor Álvaro Mota, servidor da ALERJ, policial legislativo, delegado regional da Unipol BR, senhora Jaqueline Marins, que eu não conheço, senhor Wallace França de Mello, presidente da Associação dos Policiais do Congresso Nacional, senhor Pedro Ricardo chegou? Ou quem não estava era o senhor Geraldo, né? Senhor Pedro Ricardo Araújo Carvalho e o senhor Geraldo, que ainda se encontra em trânsito. Mas devido à audiência extraordinária que nós teremos hoje na ALERJ, nós temos que começar preterivelmente no horário, né? Salvo engano, até começamos com alguns minutinhos de atraso, uns 10 minutinhos de atraso. Eu queria entender como é que nós podemos, de alguma forma, adequar todos os interesses aqui, né, dos nossos colegas, adequar os interesses à legislação, adequar os interesses ao momento que o Estado vive de ajuste fiscal, adequar os interesses dos nossos colegas às outras polícias legislativas que foram criadas, salvo engano, em quase 15 estados, né? Já tem 16 estados, né? Já tem polícia legislativa. E eu queria ouvir sobre isso, porque até o nome nós temos que mudar, né? Ao invés de eu até anotei aqui o nome que eu vim lendo, né, no carro, e parece que o nome que as pessoas, que eu acho que de direito, né, seria Subdiretoria de Polícia Legislativa, salvo engano, né? Ao invés de Subdiretoria de Segurança, não é verdade? Que isso vai implicar em muitas coisas para os senhores. Vai implicar na aposentadoria, pode implicar, nós temos que conhecer aqui, em alguma remuneração a mais, enfim, nós temos que conhecer. E eu queria que explicassem para a gente aqui o que está acontecendo e o que nós podemos ajudar nesse trâmite, com medidas efetivamente seguras, ao invés desse negócio da gente só ouvir dizer, vamos colocar no papel, vamos botar para quebrar aí. Quem vai começar aqui? Quem que poderia ter a palavra de nos explicar mais ou menos o arcabouço? Por favor, senhor. O senhor Nelson, né? Nelson. Só um segundinho, o senhor quer a palavra, Zaqueu? Quer? Então, por favor, senhor Nelson. Alô. Boa tarde a todos. Consiga, na presença do deputado Bruno Dauari, que eu não... Desculpa, Bruno, eu não tinha visto. Engraçado, sentei aqui e não vi. Presidente, deputado Carlos Augusto, deputado Dauari, saudar aqui a Jaqueline, que o senhor falou que não conhece, essa pessoa que vai... Conheço pouco. Pouco, né? O delegado Zaqueu, todos os presentes, saudar o Pedro, que veio da Câmara, ex-diretor da Polícia do Senado, e o Wallace, que o atual diretor, presidente da Associação do Congresso Nacional. E aconteceu um vídeo que eu queria
ganhar 10 minutos para passá-lo? Por favor. E a gente vai passar aqui e depois a gente continua com a sua autorização. Gostaria. Obrigado. Adoçante. Obrigado. Uns 4 gotinhas. Vou signar, enquanto isso, a presença do deputado Alexandre Freitas, também membro desta renomada comissão. Acho que ela vai ser. Essas coisas sempre dão problema, né? Engraçado isso, né? A gente treina. É ou não é? Tudo dá certo em casa. Chega na hora. Não, Grego? E a gente já viu isso aí um monte de vezes hoje. Mas a gente vai ver de novo. Todas as vezes. Vai funcionar, se Deus quiser. Já está. Vai agora. Obrigado, tá? Deixa ela Que ele vai vir. E aí, Bruno? acho que ela começou depois a falar. Ela tive com o Cássio. Deixa aí. Falou de você. Falou assim, Cássio. Aí Cássio foi. Pô, tive com o Bruno. É mais importante. É complicado. Mas isso é maneiro, cara. Complicado. Cuidado. Cuidado. Não falei grave, não. Falei complicado. Caralho, cara, que mundo louco. Foi de sacanagem. A gente sabe chegar, né, irmão? A gente sabe chegar devagarzinho, né? É. Será que lá na mesa? Clica na tela para ver. Clica na tela. Clica na tela. Quer dar uma boa tarde, Bruno? Enquanto isso, hein, Bruno? Quer dar uma boa tarde aí? Não? Alexandre? Tá saindo? Muito baixinho. Aqui tá. Nós temos quantos funcionários hoje na casa que se enquadram nesta posição de hoje? 120 funcionários? Certinho, 120, Grego? Certinho? Para ter a sua própria polícia. Normal, né? Nós vamos ver se a gente consegue resolver, a gente passa depois. Eu queria passar a palavra às pessoas que têm experiência exatamente em na construção da polícia e que eles foram um dos primeiros a pô-la em prática em Brasília e depois a gente volta a esse tema. Eu queria passar a palavra Por favor. para o Pedro. O Wallace vai falar? Então, vou passar para o Wallace. Por favor, senhor Wallace. Presidente. Som. Presidente e delegado Carlos Augusto, um grande prazer estar aqui. Obrigado. Cumprimento a pessoa de Vossa Excelência, os demais membros, demais deputados, demais presentes. Cumprimento aqui meu colega Pedro Ricardo Araújo Carvalho, ex-diretor de Polícia do Senado Federal, minha esposa e minha filha aqui presentes, e principalmente todos os policiais, que assim já os chamo, que estão aqui presentes. Que lindo! É muito lindo vê-los lutando por essa bandeira que eu carrego por o Brasil afora. Sou presidente da Associação de Polícia do Congresso Nacional. Apesar de ser somente uma associação, ela engloba 2 polícias legislativas. São diferentes, sim. É uma polícia legislativa do Senado e uma polícia legislativa da Câmara dos Deputados. E eu sou um apaixonado pelo tema. Gosto do tema polícia legislativa, vivo esse tema como policial legislativo, sou policial legislativo há 5 anos, apesar do pouco tempo, né, o Pedro aqui é 25 anos, está passando a bola para os mais novos. E falar de polícia legislativa para mim é bem tranquilo, porque é algo que eu vivo, é o meu dia a dia. Presidente, para você ter uma noção, polícia legislativa é um modelo mundial, não é algo novo. Muita gente fala, nossa, esse tema novo aí. Não, é um modelo mundial.
seja na Capitol Police, a polícia mais famosa do mundo, dentre as mais famosas do mundo, seja na Bundespolizei, que é a polícia legislativa alemã, polícia de Israel tem, Canadá tem, Espanha tem, Japão tem. Então, polícia legislativa é um tema mundial. O Brasil que é tenro. O Brasil que está iniciando esse tema agora. A nossa polícia, ela foi, como diz muito bem o nosso ex-diretor, ela foi regulamentada em 2003. Mas é consabido que em todas as constituições brasileiras a polícia legislativa estava presente. Antes de qualquer outra polícia, a polícia legislativa já estava presente. Ela já era citada. A regulamentação que teve um pouco de demora. E a essência de polícia legislativa, a essência dessa existência é muito simples. Ela é pautada na independência dos poderes. Um poder independente tem que ter polícia própria. O modelo atual de democracia, não da mesma forma, mas ele é pautado em Roma. Em Roma tinha polícia legislativa. Verificaram que era necessário ter uma polícia própria, o Senado romano, a chamada guarda senatorial, que não é a mesma que a guarda pretoriana, a guarda do imperador. Tinha que ser diferente. Por quê? Qualquer dissonância política, o imperador mandava fechar o Senado. Aí o Senado falou, não, está errado, temos que ter nossa polícia. Porque, mesmo em momentos de crise, a Constituição prevê que em estado de defesa, estado de sítio, a palavra do parlamentar não pode ser cassada. Quem é que vai assegurar isso se não tem um poder de polícia próprio? Não estou aqui desvalorizando as demais polícias, polícia civil, polícia militar, mas é uma questão de ordem objetiva. Deixar, hoje chamamos de segurança, deixar a segurança do parlamento nas mãos de polícias que respondem ao governador. Não tem lógica. Por isso que nós, da Unipol, lutamos pela criação de polícias legislativas em todo o Brasil. E há pouco tempo foi criada no Rio Grande do Sul, foi criada na Bahia, Rio de Janeiro, estamos lutando por isso. 16 estados, Distrito Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, já existem as polícias legislativas. E não há que se falar em constitucionalidade, porque existe previsão constitucional das polícias legislativas estaduais. Artigo 27, parágrafo 4º. Está lá. Oi? O 27, parágrafo 4º, que traz da Polícia Legislativa Estadual, 99 e Judiciário. Ah, tá. Muito bem aqui. Artigo 99 da Constituição Estadual. Então, Constituição Federal, Constituição Estadual, no mesmo paralelo em relação às polícias legislativas federais. Então, é um tema que, às vezes, cria um desconforto, às vezes, em alguns parlamentares, cria desconforto perante a população. Muitas pessoas falam, nossa, mas criação de mais uma polícia? Para que mais uma polícia? Queremos seguir modelos mundiais? Estados Unidos tem mais de 30 mil polícias. Tinha 15 mil, aumentou depois do 11 de setembro. A polícia mais falada dos Estados Unidos é a Capitol Police, que é a polícia legislativa do Congresso norte-americano, chamada de Capitol Police. Então, o tema polícia legislativa é um tema que, muito em breve, teremos polícias legislativas em todos os estados da federação. Muito em breve. O Rio de Janeiro está aí querendo criar, e merece palmas esse trabalho que está aqui sendo feito, querendo criar polícia legislativa, está seguindo um modelo mundial e um modelo nacional. Criação com polícia única, a palavra do parlamentar é assegurada em todos os momentos, até em momentos de crise, que sabemos que o Brasil passa por um momento de crise, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal. Estamos vivendo diversas manifestações que tentam caçar a palavra do parlamentar, tentam caçar o direito a reuniões. Parece que não, mas algumas manifestações elas tentam tirar o direito de reunião do parlamentar, elas tentam derrubar uma comissão. Com movimentações, com manifestações, tentam derrubar. Para o parlamentar não ter o direito. Seja de direita, seja de esquerda, seja de governo, seja de oposição, o direito tem que ser assegurado. Quem assegura esse direito lá no Congresso Nacional somos nós, policiais legislativos. Então, nós ficamos aqui à vontade em responder também qualquer dúvida que possa aparecer relacionada ao tema de polícia legislativa, porque eu acredito que, em última ratio,
o nosso modelo atual, apesar de vir de Roma, ele é muito pautado na Revolução Francesa e na Revolução Norte-Americana. Para vocês terem uma ideia, deputados, o dia do policial legislativo, 23 de junho, é o dia que tentaram tomar o parlamento francês. E o parlamento disse por rei o seguinte: não, aqui não. Foi criada a imunidade de sede, foi criada a imunidade parlamentar e o poder de polícia do parlamento. Esse dia ele é trazido hoje como dia do policial legislativo, 23 de junho. A Constituição francesa colocou o poder de polícia na sua primeira Constituição. A primeira Constituição brasileira também colocou, porque ela copiou a Constituição francesa, e todas as demais Constituições brasileiras também a colocaram, como cópia do início de democracia lá no parlamento francês. Então, eu costumo dizer que a polícia legislativa, em última ratio, ao assegurar a independência do parlamento, ela assegura a própria democracia, porque não há democracia sem um parlamento forte. Não há que se falar em democracia sem um parlamento forte. Então, o nosso trabalho não é polícia de segurança pública, e sim uma polícia institucional, voltada para a manutenção, independência e imunidade do poder, nosso poder legislativo. Agradeço aqui o convite e fico à vontade para responder qualquer dúvida sobre o tema. Está resolvido ali o problema da bela explanação? Oi. Eu só vi a apresentação aqui, por favor. Aí você... Vai lá. O senhor trouxe, só aperta o pause, por favor. O senhor trouxe esses 16 estados que já possuem a polícia legislativa, vocês trouxeram a legislação? A gente tem na Unipol, né? Não trouxeram, não? Não, mas a gente consegue, porque... Pô, traz esse negocinho no caderninho, deram mole, pô. Traz a gente dar uma olhada, entendeu? Essas informações que o senhor prestou, por exemplo, são informações que vão ser boas para eu argumentar futuramente. Sim. O senhor também podia, se o senhor pudesse, compendiá-las, né? Colocar num caderno para que a gente se instrua. Estou anotando aqui, você estava falando, eu estava anotando. Aqui, temos. Entendeu? Mas trabalhos até de faculdade sobre o tema, então eu passo todos. Traz para a gente, tá? Por favor, se o senhor puder, né? Mas a gente vai fazer o nosso trabalho de casa também. Aqui digitalmente. Mas esses 16 estados, se nós tivéssemos a legislação, como isso foi alterado, né, para a gente conseguir alterar aqui. Fala, Grego. 824, que era o... Dos outros estados? Não, eu estou vendo aqui, não estou vendo os outros estados, não. Não, mas depois a gente vê isso. Ô, Grego, depois a gente vê isso. Nós estamos em casa. Vamos lá. A Polícia Legislativa, ela tem origem na Roma Antiga. Era chamada de guarda senatorial. Os senadores romanos, eles não confiavam na guarda pretoriana que era oferecida pelo imperador. Então resolveram ter a própria segurança deles, a própria guarda para protegê-los. No Brasil, seguiu esse mesmo modelo. Em 1824, o imperador Dom Pedro I, ele outorga a primeira Constituição do Brasil, e lá nessa primeira Constituição já tem a previsão para o Legislativo de dispor de sua própria polícia. Após isso, na República, todas as outras constituições repetiram essa prerrogativa do Legislativo
para ter a sua própria polícia. Então, você pegar todas as constituições do Brasil, em todas vão estar o mesmo dispositivo. E a polícia é cidadã, digamos assim, pelo seu papel de proteger, de dar guarida, dar respeito a milhares de pessoas que vêm diariamente a esta casa. Lembrar que esta é a casa do povo brasileiro. Aqui estão representados todos os segmentos, todos os cantos e recantos desse país. Para você ter ideia, são 30 mil pessoas que passam diariamente pelo plenário, pelos corredores, pelas comissões, e as pessoas querem encontrar uma casa ordeira, uma casa pacífica, que lhe dê, portanto, segurança e direito de manifestação. E nessa hora, nesse momento, garantido, portanto, o direito do cidadão, intervém a Polícia Legislativa, orientando, informando, esclarecendo, respondendo questões. Mais uma vez, elas deram, naquele momento, uma grande contribuição à ordem e à democracia neste país. E quem assegura tudo isto é a Polícia Legislativa, de maneira equilibrada, consciente, serena, democrática. Portanto, é um bem que ela faz a esta casa e ao povo brasileiro a presença da Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa, ela é muito importante para o andamento dos trabalhos do Congresso Nacional. Como todos sabem, é para o Congresso Nacional que convergem todas as grandes decisões que têm a ver com o dia a dia, com a vida do país. E a Polícia Legislativa, ela é composta por profissionais competentes, muito competentes. A Polícia Legislativa é fundamental para a democracia, para o funcionamento do nosso poder, e é inestimável os trabalhos que ela presta ao Poder Legislativo no dia a dia. A Constituição de 1988, ela foi muito sábia quando estabeleceu que as casas do Congresso Nacional podiam ter a sua Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa, ela é um órgão de elite, é composta de elementos que têm alta capacitação e que têm se distinguido dentro da casa por um trabalho humano, por um trabalho sábio e, ao mesmo tempo, com aquela característica que deve ter toda a polícia, impor a ordem sem ser autoritária. Isso tem feito com que a nossa polícia tenha assegurado, durante todo esse tempo aqui em que eu estou dentro do Senado, um conceito e, ao mesmo tempo, um respeito muito grande. Nós nunca tivemos problemas de natureza mais grave dentro da casa, graças à competência, graças à capacidade, graças à qualificação dos nossos policiais que aqui trabalham. A Polícia Legislativa é uma polícia singular. Além de ter o mesmo papel que as outras polícias têm, Brasil afora, como o papel de proteger as pessoas que aqui se encontram, sejam servidores, deputados, visitantes, proteger o patrimônio, conduzir inquéritos, fazer a segurança de autoridades, que são papéis próprios de polícias Brasil afora. Nós temos um papel que é nosso exclusivamente, que é essa interação com a sociedade, sabe? A Polícia Legislativa é uma polícia cidadã, porque ela recebe todos os dias inúmeros movimentos sociais que aqui chegam com seus anseios, com a sua ansiedade, querendo resolver os seus problemas. Então a nossa polícia, ela tem um papel de relações públicas, ela é o nosso primeiro cartão de visita. Quando chegam as pessoas aqui, o primeiro contato é com a nossa polícia, que normalmente faz uma mediação, conversa, vê o que é possível entre o desejo, o anseio da sociedade de se manifestar e a manutenção da ordem para que os trabalhos possam ocorrer aqui dentro. Então a Polícia Legislativa tem esse papel, que, como disse, é singular e fundamental para a democracia brasileira. A atuação da Polícia Legislativa durante as manifestações que ocorreram em meados de 2013 nos sensibilizou. Nos sensibilizou pela entrega, pela dedicação, o desejo de preservação da nossa instituição, do nosso patrimônio, ao mesmo tempo garantindo às pessoas o direito de se manifestarem. Entendeu? Nossa polícia soube compreender isso, mas soube também colocar um limite entre o que é a manifestação legítima e aquilo que extrapola essa manifestação legítima e descamba para a violência, para a depredação de patrimônio público. Então,
Então a nossa polícia esteve aqui incansável, de manhã, de tarde, de noite, finais de semana. Simplesmente para eles não havia descanso. Enquanto a situação não se acalmou, a nossa polícia também não deixou a Câmara, não deixou de trabalhar em nenhum momento. Então, foi algo que realmente sensibilizou a nós todos pelo amor que essa categoria tem à instituição Câmara dos Deputados. Olha, as pessoas precisam compreender, aqueles que não frequentam a casa, que essa Câmara é uma cidade maior do que vários municípios do Brasil. Aqui há um corpo de funcionários em torno de 10 mil pessoas e chega com os visitantes, os funcionários flutuantes, os gabinetes, pode chegar até 25 mil pessoas no mesmo dia, circulando nesse mesmo ambiente. O Departamento de Polícia, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, são pessoas treinadas, são pessoas que se comportam muito bem. E esse ano, depois das invasões que o plenário sofreu, finalmente o corpo de colegas deputados federais passou a entender, porque vamos confessar que muitas vezes os próprios colegas deputados que às vezes dificultam um pouco o trabalho, porque sempre querem colocar um prefeito para dentro, um vereador. A gente entende isso, a pessoa quer mostrar onde trabalha, quer mostrar o plenário, só que se os 513 deputados federais forem colocar cada um no mesmo dia, 2 visitantes, o plenário está completamente estourado. Uma das atribuições da Polícia Legislativa é que nós fazemos toda a parte de credenciamento das pessoas que transitam aqui no Senado da República. Por exemplo, os servidores, nós que fornecemos crachás, a imprensa, nós credenciamos aqui, e os visitantes também. Quando chegam nas nossas portarias, as pessoas se identificam e têm acesso ao Senado da República. É uma polícia de ciclo completo. Isso quer dizer o quê? Atribuições das demais polícias que existem no nosso país. O agente de polícia legislativo ele tem um papel relevante na construção da democracia e na consolidação do Estado democrático de direito, pois ele vivenciou todas as etapas de discussão e votação daquela que hoje normatiza os direitos e garantias individuais, que é a Constituição Federal de 1988. Nesses 18 anos que estou no Departamento de Polícia, você enfrenta vários desafios. Nosso trabalho ele não é uma rotina, né? Cada dia é uma história diferente, uma história muito peculiar. O Departamento de Polícia Legislativa agradece o apoio total e irrestrito da direção da Casa, da Primeira Secretaria e do presidente, que tem nos dado todas as ferramentas gerenciais para que possamos prestar um trabalho de excelente qualidade para a sociedade. A Unipol, ela surgiu a partir de uma reunião de 16 entidades legislativas, polícias legislativas e departamentos de segurança, né? Esse encontro ocorreu no Rio de Janeiro em 2009. E a partir desse encontro, dessa discussão de temas comuns inerentes à atividade de polícia legislativa e de atividade de segurança nas casas legislativas, os presentes chegaram à conclusão de que era importante fundar uma entidade representativa que pudesse congregar todas as polícias legislativas do Brasil. Então, sobre as polícias legislativas, eu concito a todas, de todos os países, todas as casas, a fazer o mesmo trabalho que nós estamos fazendo, Polícia Militar do Distrito Federal, junto com a DEPOL. Por quê? Porque somente mediante a integração, despidos todos de vaidade, em prol de um objetivo comum, que nós vamos ter êxito. Dentro do princípio constitucional da independência de poderes, o Poder Legislativo tem, historicamente, uma polícia legislativa, que garante o equilíbrio da Casa no aspecto de investigação, de aplicação das medidas e das metas da mesa diretora e das decisões da Corregedoria da Casa. Especificamente para mim, ela tem sido, na condição de corregedor no Senado Federal, a Polícia Legislativa tem sido de vital importância para o andamento dos nossos trabalhos, quer na parte de disciplina dos atos, quer na parte de prosseguimento das ações de investigação. Sem dúvida alguma, com o advento da Polícia Legislativa, nós temos tido a tranquilidade nas nossas relações e, principalmente, a proteção necessária para manter firme o cumprimento das leis internas do Congresso Nacional. Antes de partirem, ajudaram a construir a história da Polícia Legislativa.
presidente, puder conceder a palavra. Por favor, o vídeo é bem interessante. Eu estava vendo aqui o material, já que tem aqui as leis e tal. Só os dos estados que a gente, né? Só falta isso, mas aqui tem a legislação, tem a função, tem as modificações, né, que seriam pertinentes e tal. Com a palavra, o doutor Zaqueu Teixeira. Presidente, eu exerço atualmente a função de subdiretor-geral de segurança e quero colocar aqui para Vossa Excelência que é uma função extremamente relevante e me sinto honrado por estar à frente desse corpo de funcionários que, de fato, garantem a segurança de todos aqui. Esse reconhecimento nós temos que prestar a todos os senhores, porque nós vivemos aqui hoje em tranquilidade, mas na legislatura passada não foi tão tranquilo assim, a ponto desta casa ter sido invadida, e aí foi invadida, infelizmente, por policiais militares, por policiais civis, por agentes da segurança pública, e que deveriam estar mantendo a ordem, e foram eles que promoveram o maior absurdo que esse parlamento sofreu, de ter o plenário invadido, de ter a mesa do presidente, pessoas subindo na mesa do presidente, desqualificando integralmente o trabalho que era feito aqui. E isso aconteceu porque, em determinado momento, em que a polícia estava fazendo o cerco e a polícia legislativa segurando aqui para ninguém invadir a casa, quando foi determinado pelo presidente que o comando passasse para o comandante do batalhão de choque, e foi ele que abriu as portas para que isso acontecesse. Então, isso nos faz refletir que, efetivamente, todo o histórico que foi nos trazido nesse vídeo seja levado em consideração pelo que já sofremos aqui. Porque, quando você é eleito deputado estadual, você vem para uma casa e precisa que a sua atividade parlamentar seja de fato garantida. E quem tem essa atribuição de fazer a garantia da atividade do parlamento, do parlamentar, é a sua polícia organizada, de forma que possamos continuar a fazer o que já foi feito antes. Porque os policiais aqui, os policiais legislativos, são bem treinados, são preparados, fizeram diversos cursos. Então, são pessoas que a gente precisa dar o voto de confiança. E quem vai dizer qual é o formato de atuação dessa polícia são os senhores deputados. E essa propositura já tramita nesta casa desde 2014. Isso não impede a legitimidade constitucional e regimental que eles têm para exercer o poder de polícia internamente. Porque na nossa Constituição está previsto, a Constituição Federal, artigo, só para corrigir o colega, não é o 27, é o 51, inciso 4º, está previsto que compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal organizar a sua polícia. Isso está na nossa Constituição, compete à Assembleia Legislativa organizar a sua polícia. E o que está faltando é a melhor regulamentação daquilo que está aqui no nosso regimento. Porque o nosso regimento diz da nossa polícia. Você vai lá no artigo, a partir do 233, o capítulo 4º, fala da polícia e da corregedoria da Assembleia Legislativa. Ora, nós já temos uma regulamentação. O que precisamos, de fato, no novo arcabouço que nós temos percebido que está acontecendo em todos os estados, nesse novo arcabouço, a Casa precisa dizer o que quer da sua polícia legislativa, como ela quer organizar a sua polícia legislativa. Por isso, entendo que é necessário, sim, esse projeto de resolução, vindo em cima de toda essa gama histórica que nós temos do trabalho já realizado, tanto por esta Polícia Legislativa da Assembleia, mas quanto as demais, dos demais estados e do Congresso Nacional, nós temos que,
E aí é a responsabilidade dos senhores deputados definir o que os senhores querem da Polícia Legislativa. E eu posso colocar aqui para os senhores o seguinte: nós temos aqui excelentes profissionais e temos que dar o voto de confiança a esses profissionais que possam, de fato, cumprir essa missão de realizar o poder de polícia na proteção dos senhores deputados, desta casa, dos servidores, e dando o arcabouço jurídico e o arcabouço legal necessário para essa atuação. São essas minhas breves palavras que quero trazer aqui para Vossa Excelência, para contribuir com o debate. A correção da correção está no 27 mesmo, sabia? É, 27, só erraram o parágrafo, é o terceiro. Está aqui: compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria. Porque eu tinha olhado aqui rapidinho, eu falei, eu vi no 27 também e tal, aí já está no 27 também, mais um artigo corrobora. 51 e 27, está em 2 artigos. Fora a Constituição do Estado, que eu ainda não vi, mas vou olhar daqui a pouco aqui. Entendeu? O Grego, quer falar, Grego? Isso, 51 e 52. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, que eu percebo assim como cidadão, não como deputado não, como cidadão, eu percebo que alguns dos senhores precisariam se empoderar um pouco mais, entendeu, da função que os senhores exercem, porque às vezes eu noto que esse tipo de dúvida em relação às suas atividades torna os senhores um pouco mais fragilizados, e às vezes os senhores ficam com certos dedos assim para exercerem as suas profissões, né? Ficam com medo, ficam inibidos para barrar alguém, para fazer um trabalho de prevenção. Eu noto que às vezes vocês ficam, eu acho que vocês têm que se empoderar realmente mais, entendeu? Isso é uma visão minha, né? Porque às vezes tem alguns colegas que ficam até assim de barrar alguém, aí barra, aí tem gente que vai contra, próprio às vezes um colega, deputado, que não entende mal, entendeu? Tem esse negócio de vaidade também, né? Essa babaquice. Ô, Grego, vamos lá, fala aí, meu amigo. É só para completar, o senhor vê, deputado, a complexidade que a segurança vive. O Corpo de Segurança tem que proibir a entrada de policial armado nesta casa. E a gente faz esse trabalho, a gente faz com que o regimento seja cumprido. Mas nós estamos numa posição fragilizada. Difícil. Porque nós vamos desarmar o delegado, o coronel, o comandante, vamos desarmar os policiais militares, os policiais civis, os agentes penitenciários. O juiz, o promotor. O juiz, o promotor, todos que estiverem armados, né? Eu digo os profissionais de segurança porque esses estão ostensivamente andam armados e estão com a sua arma incorporada ao seu corpo, né? E aí os seguranças não têm arma. Verdade. Como é que você vai fazer a guarda de um armamento se você não tem uma arma para proteger esse armamento? Então, são incoerências que precisam ser, de fato, levadas aqui e colocadas na audiência, que eu acabei não colocando, porque isso precisa ser resolvido. É um problema que precisa ser resolvido, porque, de fato, é imprescindível que não haja arma no plenário. É imprescindível. Porque a gente sabe que nós temos já precedente no próprio Senado Nacional, no Senado da República, que um senador matou o outro numa discussão. Pai do Collor de Mello. Esse é um caso antigo, né? Então, é por isso que essa regra de proibição da arma no plenário, e a gente faz questão toda hora, a gente faz esse trabalho incessante aqui de não permitir que ninguém se aproxime do plenário armado. Mas tem essa incoerência que precisa ser enfrentado nesse projeto de resolução que está tramitando. Perfeito. Boa tarde, irmãos policiais. A minha fala vai ser bem rápida, porque entendo de uma única forma. A polícia do Legislativo é uma realidade.
o que faltou foi boa vontade política para que isso acontecesse, porque estamos amparados por todas as leis, todos os artigos. Então, diante dessa nova presidência do deputado André Siciliano, foi facilitado para que nós pudéssemos realizar esse sonho. Então, hoje nós vamos ouvir aqui toda a história da polícia, como foi criada e tal, mas precisa-se entender o seguinte: o trabalho dessa polícia hoje já está sendo feito há um tempo atrás. Nós já colhemos as 66 assinaturas, provocando os parlamentares que hoje têm interesse, como o doutor Carlos Augusto, em nos ajudar. Bruno Dauari é um incansável. Estivemos agora junto com o procurador-geral essa semana, acertando os detalhes. Então, o que faltava, no meu entendimento, era uma boa vontade da legislatura passada. Então, hoje, o que precisa se entender aqui, que os senhores saiam daqui com a única certeza: a polícia do Legislativo é uma realidade nesse Estado. Ela vai acontecer agora, vai acontecer depois, mas muito em breve ela vai acontecer. E eu pedi ao presidente que não tivesse pressa, porque isso é uma legalidade desses funcionários. Nós precisamos exercer essa polícia, precisamos ser respeitados pelos parlamentares. Muitas das vezes, o parlamentar ele não entende que, como usou um termo, barrar, hoje esse termo é muito chulo. Eu acredito que abordamos pessoas e encaminhamos para o lugar certo. Aqui ninguém barra ninguém. Então, quer ficar claro isso. Os parlamentares precisam confiar na gente. É preciso que façamos o que já viemos fazendo há muito tempo: escolta, sem nenhum respaldo, simplesmente com a vontade de fazer o trabalho da Polícia do Legislativo. Isso é uma realidade. A arma é uma consequência. Quando essa polícia for aprovada, a arma nos é garantida pela lei. Então, os colegas não têm que estar preocupados com armamento, ele tem que estar preocupado em criar a Polícia do Legislativo. Criando a Polícia do Legislativo, aí podemos discutir outras coisas. Enquanto ficarmos num pacote, colocando coisas que no momento não é interessante, eu acho que hoje essa audiência serve para isso, para que as autoridades aqui presentes e que o presidente tenha conhecimento do que está acontecendo mais perto e faça isso acontecer. É simples assim, não dá mais para esperar. Eu tenho 63 anos, 34 anos de trabalho, a maioria aqui que eu olho, o mais novo tem 50 e poucos anos. Por quanto tempo ainda se vai ficar em pé nessa porta sem ter direito nenhum e ser tratado como mobília? É preciso, como você viu aí no vídeo, é preciso que o presidente e os parlamentares respeitem a polícia. Quando houver esse entendimento entre polícia e o parlamentar, a coisa vai ficar muito mais tranquila para se tocar, porque quando eu me dirijo ao senhor, o senhor é o patrão, o senhor é o homem que foi eleito para representar o povo aqui. Então, se eu não tiver um jeito de tratar com você, e você muitas das vezes acha que está acima do bem e do mal e diz que é desse jeito que eu quero. E o parlamentar precisa entender que a polícia ela está aqui para ajudá-lo no seu mandato, que é isso que a Polícia Legislativa tem feito hoje. A Polícia Legislativa, hoje, é diferente de 5, 10 anos atrás, porque ela entende que é preciso, primeiramente, educação no tratar com as pessoas. Esse troglodita não existe mais, não cabe mais. É como o parlamentar que tenta se impor como parlamentar. Não precisa fazer isso, senhores. Vocês já estão no nível superior, porque vocês são os parlamentares. E nós estamos aqui apenas para atendê-lo da melhor forma possível. Então, presidente, essa Polícia do Legislativo é uma realidade. Faltou boa vontade de todos os parlamentares que se passaram para trás aí. E hoje o presidente André Siciliano é o cara que vai transformar essa polícia com a ajuda dos senhores. E o que nós queremos é só isso, que vocês entendam que é preciso ter a Polícia do Legislativo, para que vocês tenham sua própria polícia. Porque quando o senhor for embora agora, se o senhor não tiver a sua companheiro, o cara que você confia no dia a dia que você vive com ele aqui, você vai escolher um policial que vai vir servir o senhor, mas o senhor não tem nenhuma afinidade, então perde um pouco isso. Então, o que eu peço aos senhores é isso, é que vocês entendam que a Polícia do Legislativo é um fato. Muito obrigado. O deputado Bruno Dauari queria dar uma palavrinha aqui, por favor.
Estou falando aqui, parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou vendo os artigos aqui que eu gosto de olhar. O homem faz duas coisas também, não é só mulher, não. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente, agradecer ele pela oportunidade da gente estar discutindo esse assunto aqui. Quero ser bem breve, mas eu não posso deixar de fazer algumas ponderações que considero importantes, de um modo geral, para todos os servidores desta casa, sejam eles servidores que atuam na segurança ou em qualquer outro lugar aqui na Assembleia. Infelizmente, a todo momento querem criminalizar algumas tarefas de alguns servidores aqui desta casa. E neste momento, a gente percebe o quanto é importante a gente regulamentar e deixar as coisas claras, para que não parem dúvidas, para que não tenham, como o presidente falou, uma falta de empoderamento na atuação desses servidores. Nós precisamos enfrentar temas aqui que até então a gente não enfrentava. Porque se deixarmos de enfrentar temas aqui nesta casa, nós seremos engolidos pelos fatos. E chegou a hora da gente enfrentar esse tema aqui, como outros temas. Esta é uma casa política. Nós temos aqui na Assembleia cargos que são cargos políticos e cargos técnicos. Alguém tem dúvida disso? E por que não regulamentar também isso? Para que a gente deixe as coisas claras e não deixe esses servidores numa situação de vulnerabilidade. Eu não preciso dizer que apoio a regulamentação de vocês. Vocês me acompanham, sabem que esse tema ficou grande dentro da Comissão de Servidores, a qual hoje nós presidimos. O tema ficou grande na Comissão de Segurança, a ponto da gente realizar essa audiência pública hoje. Mas a verdade é que eu vou repetir. Chegou a hora de nós enfrentarmos. Enfrentarmos essas situações que nos garantem muitas das vezes a prerrogativa de exercermos a nossa atividade, e eles que estão aqui hoje, pode ser que o Coronel Salema, que não esteve aqui no mandato passado, possa não entender muito bem isso. Mas muitos servidores no mandato passado aqui foram ameaçados. Tivemos o plenário invadido, né, deputado Zaqueu? Tivemos a nossa prerrogativa prejudicada, o nosso exercício da nossa função de representar o povo aqui prejudicado. E aí a gente perguntava quem é que vai cuidar da segurança de nós parlamentares quando tivermos votando temas espinhosos. Quem vai cuidar de nós quando tivermos da Assembleia para dentro? Da Assembleia para fora, nós temos a segurança do Estado, nós temos os nossos seguranças, mas e da Assembleia para dentro? Eu acho que chegou o momento. Eu costumo sempre dizer, eu sou um defensor, que a gente não vai ter paz, a gente não vai ter uma segurança pública se nós tivermos apenas uma polícia ostensiva. Eu acho que a gente tem que ter mais de uma polícia. Eu defendo isso. Por isso que eu defendo o armamento da Guarda Civil Municipal, defendo a implantação do Estatuto do Guarda Civil Municipal, porque nós precisamos de agentes nas ruas. No caso aqui, a gente está tratando de um tema interna corporis, um tema aqui de dentro da Assembleia. Mas eu termino minhas palavras aqui, meu presidente, já me despedindo, porque eu tenho uma outra reunião aqui, eu acho que a gente aqui vai avançar, já está avançando bastante. Mas chegou a hora da gente enfrentar isso, e enfrentar isso de forma rápida, até o final do recesso. Obrigado. Acho que a presidência dessa casa, ela já está sensível a esse tema. A gente conseguiu trazer também a Procuradoria da Casa para nos apoiar na tramitação disso. Então, eu acho que, deputados aqui presentes, principalmente o meu presidente, chegou a hora de aproveitarmos essa audiência para nos aprofundarmos ainda mais no tema
observarmos quais mudanças a gente precisa fazer, mas fazemos uma pressão para pautar tão logo esse projeto importante. Daqui a pouco a gente vai mudar de plenário, daqui a pouco a gente vai mudar de casa, nós vamos ter uma outra conjuntura, uma outra estrutura, diferente daqui, e nós precisamos que esses servidores, principalmente esses servidores, estejam tranquilos no seu ambiente de trabalho. Então, aqui, o meu desejo de ver pautado logo esse projeto, o meu desejo de ver no próximo exercício, no próximo ano, ver esses senhores já caracterizados como polícia legislativa. Eu acho que não há aqui qualquer questionamento quanto à questão da constitucionalidade em relação à regulamentação desses servidores que estão aqui hoje. O que falta é vontade política. Verdade. E essa vontade política vem sido suprida desde que o senhor assumiu a Comissão de Segurança Pública e do presidente André Siciliano, que é também um deputado sensível à causa dos seus servidores. Então chegou a hora de nós, parlamentares, nos unirmos. Nós temos aí 60 e poucas assinaturas de deputados pedindo a urgência para pautar esse projeto. Então, assim, eu acho que nós precisamos discutir. Essa audiência é o primeiro passo, mas pautar esse projeto tão logo é o verdadeiro avanço que nós vamos ter, e discutir isso no plenário, como disse o próprio deputado Zaqueu, né? Que tipo de limitação a gente quer trazer, que tipo de extensão a gente quer trazer e que tipo de servidor público a gente quer que garanta a nossa segurança. Então, eu estou aqui para aplaudir a iniciativa do vosso presidente, me colocar mais uma vez favorável à causa dos senhores. A gente já avançou bastante, mas, de fato, se nós não pautarmos esse projeto, nós vamos continuar discutindo como estamos discutindo há décadas, né? Há décadas, esse avanço legislativo. Então, quero aqui terminar minhas palavras, pedir licença, presidente, que eu vou partir para outra reunião, mas deixar aqui o registro do meu apoio à regulamentação dos senhores e de vários outros serviços aqui desta casa, que são serviços administrados por servidores estatutários. Nós precisamos tirar esses servidores do limbo para que não criminalizem a função dos senhores. Muito obrigado. Consignar a presença do deputado Salema, vice-presidente da Comissão de Segurança. O deputado Alexandre Freitas queria falar. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão meio que pregando para convertido, tá? Sou totalmente a favor a uma maior valorização. Eu acho que os episódios recentes deixaram muito claro que o parlamento precisa garantir sua independência. Quando o executivo fez a requisição da proteção de alguns parlamentares, isso é algo muito sério. Quando a gente enxerga, por exemplo, as investidas de alguns membros do Judiciário sobre a nossa imunidade parlamentar de falar aquilo que a gente deve falar. Então, eu acho que é essencial que essa casa tenha uma polícia legislativa que garanta tanto o acesso do povo ordeiro a esta casa, na sua livre manifestação, como também o exercício da atividade parlamentar. Mas esse é o discurso fácil, né? Obviamente, eu costumo usar audiências públicas para questionar, trazer questionamentos e tirar dúvidas, principalmente. Eu tenho um receio muito grande, que se você olha o plano de carreira dos policiais no Executivo, ele é muito ruim. E ele é muito ruim porque ele garante uma distorção previdenciária muito severa. Tanto é que hoje, se você olhar, e eu sou vice-presidente da CPI do Rio Previdência, então a gente começa a ver que é um sistema previdenciário insustentável. Então a minha pergunta vai para o Wallace. Eu queria saber se vocês têm algum plano de carreira, porque eu acho que no Executivo a gente precisa melhorar o plano de carreira. Eu acho que, obviamente, você não pode mandar um policial com 50 anos trocar tiro na favela. Isso é insustentável. Mas quando você olha membros da Polícia Militar que estão aposentados pelo mesmo período em que eles trabalharam, você cria um sistema insustentável. E aí a gente precisa ter esse cuidado, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, de 2015 para 2016, tinha um gasto previdenciário de 13 bilhões, foi para 26 bilhões, de um ano para outro. Não existe orçamento capaz de acompanhar um crescimento desse. Então, a minha pergunta é, existe um plano de carreira que consiga aproveitar os servidores da Polícia Legislativa,
que, no final das contas, não vai gerar ainda uma maior distorção dentro do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, que já é um caos e praticamente insustentável. Quer responder essa, Pedro? Respondo diretamente. A aposentadoria policial, ela é constitucionalmente prevista a partir da PEC da Previdência atual, e a Polícia Legislativa ela segue o mesmo patamar de todas as polícias do Brasil. Nós conhecemos o problema da Previdência, um problema de custeio, né? Existe a discussão se é superavitária, se não é, se o dinheiro vai, se a DRU sai, se não sai, não deveria sair, não deveria sair. Então, quando adentramos ao custeio da Previdência, é um custo que o Estado paga para ter sua segurança. É um custo que o Estado tem que pagar para ter sua segurança. Então, o Pedro sabe bem que a Polícia Legislativa, dentro do Tribunal de Contas da União, nós, entre aspas, ganhamos a aposentadoria policial por 7-0, unanimidade. E hoje, a Polícia Legislativa é citada na Constituição Federal, na nova PEC, expressamente, apesar de não colocarem o nome Polícia Legislativa, colocaram o artigo 51 e 52, como o deputado citou, né, como aposentadoria policial. Então, é um tema que não há mais discussão em relação à aposentadoria policial. Temos plano de carreira próprio. O nosso plano de carreira, por tratar de questões administrativas, é um plano de carreira feito também por resolução, porque a Assembleia, assim como o Legislativo Federal, se manifesta para assuntos internos através por resolução, com patamar de lei ordinária, sem problema nenhum. Então, a nossa regulamentação pronta, própria, mas o problema de custeio é um problema existente no Rio de Janeiro, sabemos muito bem disso, é um problema existente, mas a aposentadoria policial ela é assegurada. 30 anos de contribuição, no nosso caso, 20 anos de polícia no mínimo, né? 30 anos de contribuição, 20 anos de polícia, com idade mínima hoje colocada de 55 anos de idade. É um custo que o Estado onera o Estado, né? Um custo do Estado, mas hoje os policiais novos, os que adentram, eles entram na regra da Previdência Geral, né? Paga sobre o teto da Previdência, teto geral do INSS, todos os policiais novos do Brasil inteiro, seja Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Militar não, porque militar a regra é diferenciada, como sabemos. Mas os policiais novos estão entrando no teto da Previdência com adesão, no caso federal, ao FUNPRESP. Perfeito? Bom, só terminando dizendo que, em questão das atribuições, vocês têm um defensor aqui incansável, que eu acho que a gente precisa realmente garantir a independência do parlamento e o funcionamento dele diário. Tá? Obrigado. Deputado Salema quer falar alguma coisa, deputado? Para mim, isso aqui é proforme. Eu, sinceramente, sou a favor. Vamos ver como é que a gente vai apresentar isso aí. Se já apresentaram, vamos pegar o que apresentaram, vamos botar para frente. Isso aqui, para mim, sinceramente, é proforme. Mas... Vamos lá, Salema. Bem, boa tarde a todos, desculpa o atraso. Como falou, né, eu não vim sobre as águas, mas vim lá de Niterói meio atrasado. Mas eu já tive um certo convívio aqui com a LERJ, vários de vocês aqui, hoje eu vejo aqui o Barata, o Cláudio, a rapaziada aí, Greco, né, da época do Fernando Matera, né, que eu já vim aqui há bastante tempo, acho que até antes de entrar na PM, se eu não me engano, né? Antes de entrar até para a PM, a qual eu servi durante 34 anos. E eu já vi a atuação dessa rapaziada, né, posso falar rapaziada, que estamos na mesma faixa etária. E realmente era surpreendente, porque os deputados tinham mais confiança, né, na atuação deles aqui, naquela época aqui. Né, eu cansei de vir aqui com Barata aí aqui na administração. E a gente via realmente que o deputado tinha muita confiança nessa rapaziada que está aí. E como a gente vê hoje também a atuação deles, tanto externa, né, o Moreno lá, sempre Moreno porque fica no sol, né? Direto lá, poxa, já conhece todo mundo, conhece a tramitação aqui dos funcionários, sabe quem é quem, sabe lidar, né? A gente vê quando, até internamente lá no plenário, né, quando tem aquelas rusgas lá com os deputados, eles sabem a forma de agir, tanto internamente como externamente, porque como eu citei no início, por conhecer o dia a dia do deputado, eles sabem o que o trâmite, né, dos familiares, o que é que tem que fazer, quer dizer, é um laço de confiança realmente tremendo. E eu tive uma experiência também mais ou menos semelhante no Tribunal de Justiça com a Guarda Judiciária, que também era armada, apesar de só trabalhar internamente. E hoje eles fazem parte do quadro, até por questões que você falou da Previdência, Alexandre,
que eles continuaram no quadro, só que deixaram de ser guardas judiciários para ser administrativo, né? Uma canetada foi extinta a guarda, mas aqui a diferenciação talvez fosse o porte de arma fora do serviço, é isso? Que acho também hoje em dia é uma realidade, não tem nada demais, a gente aqui aprovou agora recentemente até para o Degase, né? Então, acho que eu não sei, alguém foi contra antes de mim aqui, eu não sei, dos 60 e tantos que assinaram, acho que ninguém se manifestaria contra, porque, como foi dito, a gente vai para um prédio novo agora, que é outra dimensão, aqui a gente sabe da dificuldade, né, das abordagens aqui, do controle de acesso, lá acho que não vai ser tão diferente, até pelo tamanho do edifício, mas já conta com o nosso apoio, você sabe disso desde o início aí, poxa, então essa celeridade que a gente quer dar ao projeto não é para fazer a coisa de qualquer jeito, pelo contrário, após 5 anos já está mais do que debatido, a gente tem que fazer alguns ajustes, né, porque a própria legislação está se atualizando. E a gente tem que ver também a questão do regime de recuperação fiscal. Também, né? Não, mas que a princípio não gera custo, né? Não gera despesa. Não gera despesa, então... Todos já são funcionários efetivos. Sim. Talvez um aumento de quadro, né? Que teria que haver contratações aí. Mas olha, eu sou completamente a favor a gente reduzir a quantidade de comissionados que existe na casa para abarcar Também. mais de policiais legislativos. Sem dúvida. Eu, por exemplo, já estou fazendo a minha parte. Ao invés de 42, eu trabalho com 11 assessores só. Também, então já estou dando a minha parte aí. Entendeu? Então, acho que é uma sugestão também, brilhantemente apresentada pelo Alexandre aqui. Então, se esse for o problema, a gente dá a nossa contribuição e contamos com vocês aí. Tamo junto, né? E a Jaqueline agora, né? Fala com a gente, Jaqueline. Boa tarde a todos, meus colegas queridos, deputado Carlos Augusto, deputado Salema, Alexandre Freitas, deputado Zaqueu, porque para nós servidores, quem foi deputado nunca deixa de ser, hoje diretor de segurança. Me chamaram aqui para falar sobre argumentos para aprovar o projeto de resolução, questões técnicas sobre o projeto de resolução. Acho que é desnecessário. Diante do apoio de todo mundo, acho que não paira nenhuma dúvida sobre isso. Então, eu vou aproveitar um minutinho para falar sobre a memória afetiva que a Polícia Legislativa tem para mim. Talvez os senhores não saibam, alguns não saibam, mas eu entrei para a Assembleia Legislativa há 31 anos atrás como agente de segurança. O meu concurso foi para agente de segurança. Eu passei 6 meses, junto com os outros concursados do meu tempo, dentro da Academia de Polícia, da Cadepol da Polícia Civil, fazendo cursos, para nos prepararmos para isso. E depois de 6 meses, houve a conclusão dessa parte do concurso, era a parte probatória do concurso. Se nós fôssemos reprovados na Cadepol, nós não assumiríamos o cargo de agente de segurança. E para resgatar a memória, depois que nós saímos da Cadepol, nós ganhávamos essa carteirinha com o retratinho, que no caso não é o meu, é da Lúcia Helena Costa Nogueira da Gama, vulgo Lulu Carabina, porque foi a primeira colocada. Porque foi a primeira colocada no curso de tiro. Segunda? Ah, tá. Primeira das mulheres, né? Eram só 5. E aqui atrás da carteirinha tem o direito ao porte de arma. Então, quando nós entramos aqui, nós éramos reconhecidamente agentes de polícia, agentes de segurança, do Corpo de Segurança. Só isso, só para resgatar essa memória. Fico só curioso. Fico só curioso, por que você não colocou sua foto aí? A minha carteira eu perdi, eu sou mais desorganizada do que ela. Ela é muito mais organizada. Mas esses cursos não pararam aí não, né? Que teve vários cursos, né, sim. Até no exterior, sim, né? Alguns aqui fizeram sim. curso no exterior, agora, inclusive. a gente tem que receber porque uma... Desculpa, deputado. Peço desculpa. Nós éramos incumbidos de fazer a segurança dos parlamentares também. Eu me lembro, eu saí da segurança há muitos anos atrás e passei a fazer assessoria parlamentar, secretariar comissões, e teve uma ocasião
em que eu trabalhava com a deputada Andréia Zito. Nós estávamos em Duque de Caxias, saindo de um evento, e houve um tiroteio na saída do evento. Por acaso, meu filho pequeno estava também. Eu joguei automaticamente os dois dentro do carro. Ela jogou em cima do meu filho e eu me joguei em cima dela. Eu já não era mais agente de segurança. Eu era assessora parlamentar. Mas a memória da segurança, o instinto da segurança, ele não foi apagado. Tá? Isso aí. Jaqueline, como é que está esse projeto aí? Como é que está isso aí? Tem alguma coisa tramitando na casa? Tem alguma Sim, coisa? nós já incorporamos algumas emendas. O Grego emendas. já falou comigo, mas eu vou esquecer. Isso, nós já incorporamos algumas emendas a ele, já tem uma proposta de substitutivo a ser apresentada. Agora ele precisa ir para a ordem do dia, para abrir prazo novamente, 3 dias, para recebimento de emendas, para retornar para as comissões, para que elas se manifestem e que ele vá para a votação final. Então vamos fazer isso? Vamos? Então vamos fazer isso. Tá? Alguém quer falar? Vou pedir só para o senhor falar rapidamente, porque nós temos sessões extraordinárias e tem assuntos hoje relacionados a outras polícias lá embaixo, que o governador... Só fazer um adendo aqui, Carlos. Só para registrar que lá no Congresso americano, o parlamentar, a Polícia Legislativa, tem atribuição, inclusive, de conduzir o parlamentar em plenário. Mas aqui quando também. está fora. Aqui também. Mas não se faz. Aqui também. Então, quando o Grego falou, eu até falei, eu até falar sobre a fala dele, mas, entendeu? Eu acho que polícia é polícia, cara. Todo mundo tem que submeter à lei. E aqui pode também desarmar parlamentares, aqui pode também, dando regimento. Entendeu? Tem que se adaptar. Eu acho que aqui tem o deputado é o eleito, mas as pessoas têm que se adaptar à lei, entendeu? Tem que cumprir, exatamente, tem que cumprir a lei. Então esse negócio aí que é deputado não vai fazer, então acho que está errado. Cadê o senhor que vai falar? É o senhor, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra muito grande. Já estive aqui em 2009, como falou no evento, mas antes de eu iniciar minha fala, eu queria agradecer presidente delegado Carlos Augusto, e cumprimentar o senhor através da Vossa Excelência, cumprimentar todos aqui presentes. Eu confesso que vim aqui achando que eu ia ter que falar muito, convencer muito, explicar muito, mas vejo que os senhores deputados que estão aqui presentes estão todos favoráveis. Eu só queria fazer algumas ponderações e me levou ao passado, quando eu entrei no Senado Federal. Eu entrei através de um concurso público em 1991. E essa preocupação que Vossas Excelências estão tendo aqui hoje era a mesma que os senhores senadores tinham naquela época. Então a gente começou a fazer esse trabalho que os policiais legislativos aqui da SBF têm fazendo. Fomos nos preparando, nos capacitando. E até em 2002, quando nós regulamentamos a nossa polícia. Não há custo, como o presidente perguntou se haveria custo, não há custo nenhum. Pelo contrário, quando eu entrei no Senado, nós tínhamos 90 e poucos policiais militares, bombeiros e policiais civis dentro do Senado. E o Senado tinha um custo para mantê-los lá. Então, com a saída deles, esse custo, que no final das contas bem menor, foi todo revertido para os treinamentos dos policiais. E eu só queria fazer 2 exemplos, que eu sei que não preciso convencê-los, mas só para... Eu gosto muito de dar exemplo, acho que fica mais fácil do que a legislação fria. O senhor só tem 2 minutos. Tá bom. 1 minuto para cada exemplo. Tá bom. Não, é rápido. Eu acho que 1 minuto vai ser suficiente para os 2. São exemplos recentes. 2013, quando o Congresso, os manifestantes chegaram na cúpula, nós fazíamos a segunda linha. A primeira linha, a Polícia Militar, nós fazíamos a segunda linha. E naquela época nós não usávamos roupas operacionais como nós usamos hoje. E por questões políticas, simplesmente a Polícia Militar abriu um flanco e deixou os manifestantes chegarem na galeria. A partir daí, nós começamos a fazer a primeira linha. Por causa desse problema, nós tivemos uma reunião muito tensa na Secretaria de Segurança Pública e junto com o presidente do Congresso Nacional.
E o segundo exemplo, o próprio deputado Alexandre acabou de falar sobre essa questão recente da solicitação da segurança de alguns políticos parlamentares aqui, deputados que têm risco de vida. Hoje, o Senado, quando acontece com o senador, somos nós que também fazemos toda essa situação, desde o presidente a qualquer senador que esteja em risco de vida, como também o servidor, desde que o presidente autorize, então nós fazemos tudo isso. Então, deixar bem claro que, como o Wallace falou, não é novidade. E só complementando o que o senhor falou, deputado, no Capitólio, no Congresso americano, que eu tive a oportunidade de conhecer, fiz uma visita técnica lá, prende até o presidente da República. É o único do mundo, prende o presidente da República. Se ele mentir no Congresso, ele é preso, sai de lá preso. Vai ter uma opção de gente presa aí. Aqui não pode, não. Aqui não pode, não. Então, na verdade, o que eu acho é que eu gosto muito de usar uma frase, só para encerrar, dizendo o seguinte, que a Polícia Legislativa é um dos pilares da independência do Poder Legislativo. É só isso que eu gostaria de deixar bem claro, que é isso. Não tem mistério. Agora, é só os senhores, não só regulamentar, é o primeiro passo, é capacitar esse pessoal, capacitar os policiais. Porque só quem ganha é o Estado, é a Assembleia, é o cidadão. Obrigado. Obrigado. Vou agradecer a presença de todos, porque nós temos uma sessão extraordinária agora às 14h30 e o pessoal precisa sair daqui para poder fazer, senão o presidente não vai... agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a audiência pública. Obrigado.